Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Valdir aqui para trazer alguns comentários do caso clínico publicado hoje pela manhã. No caso, acho que praticamente todas as pessoas acertaram. Era um efeito citopático proveniente da infecção pelo vírus herpes simples, e que tínhamos uma paciente jovem de 19 anos com bolhas na região genital, dando indícios de alguma IST presente. Algumas imagens, eu vou trazer as imagens que foram publicadas, vou voltar para alguns slides e a gente volta para cá. Tudo bom? Tudo bem? Então aqui, ó, você vê os achados. Mais um, tá? Mas agora eu vou passar com vocês para o slide. E nesse slide, deixa eu trazer ele para cá, para o do herpes. Pronto, é aqui que eu quero. Deixa eu só ajustar. Pronto, ficou bem melhor agora. Então, vamos ver algumas informações sobre esse vírus, como identificá-los. Eu tenho convicção que irá te ajudar de alguma forma. Tá bom? Então, estamos diante do herpes vírus simples, HSV, que a gente usa muito. Vocês viram aí na enquete, vocês observam na enquete, que para eu não escrever herpes vírus simples ou herpes simplex vírus, eu boto HSV. Tá? Então, é basicamente isso. É uma siglazinha que ajuda para a gente resumir. No caso, é um vírus que, assim como o HPV, nós não observamos o vírus na microscopia óptica. Isso só aconteceria na microscopia eletrônica, mas a gente consegue observar os efeitos citopáticos, alterações nas células que esse vírus promove, né? Assim como o HPV, ele promove, ele gera o coilócito, que é patognomônico do HPV, tem alguns achados que o vírus do herpes também acaba sendo patognomônico para que a gente consiga representá-lo na lâmina de Papa Nicolau, tá bom? No laudo SUS está escrito dessa forma, ó, efeito citopático compatível com vírus do grupo herpes. Na nova nomenclatura, agora de 2020, está escrito de uma forma um pouquinho diferente. Alterações celulares consistentes com vírus herpes simples. Tá bom? Então, a maneira que você vai utilizar vai depender da estrutura do seu laudo, né? Como você preferir. No caso, se você ler a lâmina do SUS, você não tem muito como alterar, né? Fica aí na primeira marcação que eu fiz para vocês. Herpes 1 ou 2 tem características semelhantes. Seja 1, seja 2, quando ele infecta as células, ele promove alterações citopáticas, essas alterações são semelhantes, então a gente não consegue distinguir qual é um e qual é outro. De fato, o herpes tipo 2 está mais ligado à região genital, à infecção genital. Mas nada impede que o 1 também contamine e infecte essa região. Tá bom? Então, só pela citologia você não vai conseguir dizer se é um ou se é outro. Tá? Então, ambos os tipos de herpes vírus simples podem infectar a mucosa oral ou genital. O herpes tipo 2 normalmente é transmitido sexualmente, razão pela qual o herpes genital geralmente é o resultado da infecção pelo herpes vírus 2. Só que eu já vi alguns relatos, alguns estudos mostrando que o herpes 1 também está aí, está cada vez mais comum, né? Então, tanto infecta a região bucal, a oral, quanto a genital, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei uma imagenzinha, mas eu ainda não vou falar sobre ela, tá? Eu vou deixar para falar no decorrer dessa apresentação, que tem mais imagens. Existem estágios para o desenvolvimento desse efeito citopático, tá? E ele está subdividido em 3. Acompanha comigo. Estágio 1. No primeiro estágio, há aumento da granularidade nos núcleos epiteliais, com vacuolização intranuclear fina. Pode ser difícil distinguir essas mudanças daquelas observadas em células degeneradas devido a outras causas. Então, quando tem infecção herpética e ele está nesse primeiro estágio, gente, você não tem o que fazer, não. Não vai passar na sua mente que ali é uma infecção pelo herpes, né? Você fica... não tem muito o que fazer na citologia nesse sentido. Mas quando chega no segundo estágio,
aí o nosso serviço começa a fazer diferença. Então, no segundo estágio, ele é marcado por uma mudança adicional no padrão de cromatina, que se torna indistinta, dando ao núcleo uma aparência chamada de vidro fosco, ou aspecto vítreo. Isso é causado pelo acúmulo do material viral no núcleo. Uma membrana nuclear distinta é visível. Você pode pensar no espessamento da membrana cromatínica, que eu vou mostrar para vocês também. A membrana nuclear, então ela fica mais espessada, ela fica mais escura. Exatamente no desenvolvimento desse vírus, como textualmente está sendo dito aqui, ao acúmulo do vírus no núcleo, aí você pensa assim, que ele está se desenvolvendo, e no seu desenvolvimento, ele vai empurrando a cromatina para essa borda interna nuclear. Então, essa cromatina vai se concentrando ali. Então, vai havendo um espessamento da membrana cromatínica, da membrana nuclear, tá? E, consequentemente, dentro do núcleo, vai ficando com ausência de cromatina, dando esse aspecto fosco. Você já não consegue ver mais aqueles pontinhos que normalmente a gente vê dentro do núcleo, por exemplo, de uma célula intermediária. A gente vê aqueles grãozinhos escuros representando a cromatina fina. Tá bom? No estágio 3, o núcleo contém um corpo de inclusão acidofílico, que é circundado por uma zona clara. Os corpos de inclusão foram descritos por virologistas como lápides, porque revelam a morte da célula. Então, naquele momento, aquela célula já está morta, né? Nesse quesito aí do desenvolvimento viral, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. E vamos trazer imagem, né? Porque com imagem vai facilitando a vida da gente. A literatura também traz esses dois tipos de inclusão. O Caldry tipo A e o Caldry tipo B. Deixa eu começar com o A. Inclusões intranucleares eosinofílicas cercadas por uma zona clara. Podem ser vistas em infecções primárias e recorrentes, tá bom? Então, você perceba que um ponto também que eu quero chamar a atenção, quando ele bota aqui eosinofílica, vai depender da sua coloração, né? Se a coloração estiver boa, você vai ver esses padrões de cores que ele cita aqui. Por exemplo, na imagem que eu postei, a coloração ficou péssima, então não tem muito como você visualizar esses padrões de cores, mas dá para reconhecer, né? Dá para reconhecer, apesar de não ter ficado do jeito que gostaríamos, deu para reconhecer muito bem o efeito citopático do herpes vírus. A outra inclusão é o Caldry tipo B. Os núcleos são moldados em vez de sobrepostos. O que é moldagem? Moldagem é quando o núcleo ele abraça o outro, né? Ele se encaixa no outro. Para a membrana nuclear, conferindo uma aparência de vidro fosco ao núcleo e multinucleação. Então, aqui, Caldry é essa inclusão maior. Deixa eu pegar aqui, que eu botei essa imagem já para facilitar a visualização. Ó. O Caldry tipo A são essas inclusões maiores, tá? Que você consegue perceber bem. E o Caldry tipo B, que eu vou fazer de preto, é esse aspecto vítreo aqui, ó. É esse aspecto que a gente não vê a granulação dentro do núcleo. Lembra que eu falei do espessamento da membrana nuclear? Olha só, percebe aqui na pontinha da seta que você vê uma tonalidade mais escura exatamente no que se remete à membrana nuclear. A cromatina está sendo concentrada aí, tá joia? Falar em herpes também é falar nos 3M. Então, eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó, os 3 M's. Valdeir, que 3 M's são esses? Acho que o preto fica melhor, né? Então, o primeiro M é multinucleação, que você encontra nessa célula com efeito citopático. Um outro M é a moldagem nuclear. Então, um núcleo abraçando o outro, evitando aquela questão, o que a gente
que simboliza como sobreposição nuclear. Ah, Valdieri, mas eu encontrei uma célula herpética que tinha algum núcleo sobreposto. Tudo bem, gente. Você imagine que é uma célula e essa célula repousa sobre a lâmina. Você pode ter um núcleo que está mais embaixo, que está mais em cima, tá? Mas comumente eles abraçam. Eles não, no processo de divisão, eles não vão tão muito ligados à sobreposição. Mas você não vai concluir ou não concluir algo somente por um achado. Você tem um contexto envolvido, você tem critérios para você avaliar. Né? O bom citologista ele não se deixa levar por um achado apenas, ele vai além, ele busca ainda mais informação. E, por fim, a marginação da cromatina. Essa marginação da cromatina é a responsável no que se remete ao vidro fosco. A cromatina fica na margem nuclear, dando aspecto de vidro fosco. Então, esses são os famosos 3 M's da infecção pelo herpes vírus. Eu espero que vocês memorizem, que ajuda demais na hora do estudo, tá bom? Além disso aqui, além dos 3 M's, dá para colocar também aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar de novo aqui. Sempre lembrando da inclusão. Não esquece dessa inclusão aqui que a gente viu, ó, a Cal-Dry tipo A. Ó, que ela é super importante, ela ajuda muito, tá? Ajuda muito na hora da identificação dessa infecção pelo herpes vírus. Dando mais um passo. E é o último slide que eu irei falar, depois a gente volta para o caso clínico. Diagnósticos diferenciais. Cuidado para não confundir o herpes vírus, por exemplo, com estiócitos gigantes multinucleados. Aqui nós temos um em citologia meio líquido e aqui temos outro na citologia convencional. Basicamente, uma coisa que você já pode observar, não são núcleos que estão moldados uns aos outros. Não são núcleos que estão com marginação de cromatina, tão logo o vidro fosco. Esse aqui de cima, não sei se vocês vão conseguir ver na ampliação, você consegue ainda ver alguns grãozinhos de cromatina. Mas espera, se tem grão de cromatina, então significa que não houve marginação da cromatina, consequentemente não é vidro fosco. Então você faz essa correlação, tão logo com o aspecto, né? É uma lâmina, é uma célula vacuolizada, às vezes as bordas não são tão bem características, não são bem marcadas. Então todo o contexto da lâmina você vai observar. É multinucleado? É isso que tem de semelhança. É o único M que ele preenche, é a multinucleação. Falta moldagem, falta marginação da cromatina, tá bom? Outra para chamar a atenção, cuidado com as multinucleações associados principalmente à lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, em que se remete a uma célula madura escamosa. Então é bem comum você encontrar bi e multinucleações em células tipo helicil, mas aí você vai estar de olho na estrutura nuclear, no padrão de cromatina, às vezes está hipercromático, cromatina grossa, ou mesmo fina, você consegue ver o padrão de cromatina. Tá bom? Então fica atento que entra como diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial, e esse é um dos que mais leva ao erro, são as células glandulares reativas. As células glandulares reativas elas perdem um pouco aquela estrutura paliçada, né? Ela fica com uma estrutura meio diferente, meio irregular. Da forma que vocês estão vendo essa aqui que eu coloquei na seta, às vezes aparece de outra, que você nem entende muito bem. Mas você entende pelo contexto da lâmina, olhando os núcleos, comparando o núcleo dessa célula multinucleada com o núcleo de uma célula que está ali pertinho na lâmina endocervical, você consegue perceber que é o mesmo tipo celular. Padrão de cromatina, tamanho nuclear, borda nuclear. Tá? Então, Valdieri, como é que eu vou lidar com essa situação que ajuda bastante? A literatura dá uma dica, uma sugestão para você observar isso aqui, ó. Presença de nucléolo, tá? As células glandulares endocervicais reativas eles apresentam comumente nucléolos. Então pensa bem, se tem nucléolo, não houve marginação da cromatina, não houve presença do vidro fosco, tá? Esse tipo de célula ele ainda guarda 2 critérios dos 3 M's. Ele faz multinucleação e muitas vezes ele faz moldagem também.
E aí é isso que às vezes pega a gente aí desprevenido. Mas agora vocês sabem, tem a presença do nucleolo, é uma dica que a literatura dá para você não confundir. Aqui ao lado vocês também observam um grupamento multinucleado. Olha só os nucleolos aqui, ó. Valdeir, é multinucleação? Sim. Está moldado? Tem moldagem aí. Mas tem nucleolo, então não houve marginação da cromatina. Esse grupo aqui, que até me perguntaram hoje na enquete, o que seria ele? Nesse cantinho aqui, não, é aqui. Nesse cantinho aqui tem alguns grupos, tem essas 3 célulazinhas que quando eu micrometrava, eu conseguia perceber notoriamente que eram células endosservicais. Eu via a estrutura do núcleo, eu micrometrava e via subindo aqui no citoplasma, um citoplasma com características de presença de mucina. Então, no meu entendimento, o que é isso aqui? Isso aqui é uma parte, um pedaço ali do epitélio endosservical, em que houve um processo de reatividade barra reparação e houve essa formação dessa célula aqui, assim como essa aqui, uma célula multinucleada, que aí eu fico de olho e vejo no entorno, vejo o contexto da lâmina, e aí vai me dar uma dica do que está acontecendo ali naquele caso, né? Eu acho que feito isso, a gente já consegue voltar para aqui, para o nosso caso clínico, para o slide. Então, bora lá. Paciente 19 anos, bolha na região genital. O que foi que me chama a atenção? Primeiro ponto, olha só, eu coloquei menor aumento para vocês terem um panorama. Gente, se no menor aumento eu já percebo esse padrão aqui de células grandes, multinucleadas, sabe-se lá quantos núcleos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda eu nem contei o meio, né? 9, 10, 11, 12, 13. Então são muitas células. Isso já liga a hipótese do efeito citopático do herpes vírus. Essa célula aqui em cima, me parece até que ela tem uma inclusão. Mas eu estou na dúvida, né? Então ainda estou em busca. Mas a vivência, bater um campo desse, a gente não pensa nem 2 vezes. Herpes vírus. Tem moldagem, tem multinucleação, provavelmente tem o vidro, tem o núcleo com marginação da cromatina. Mas como eu bem disse, a coloração não está boa e atrapalha a nossa avaliação dos critérios. Nessa outra aqui, apesar de não estar tão bem preservado também, aqui eu percebo o núcleo em vidro fosco. Perceba que aquela tonalidade rarefeita, está toda com ausência de cromatina, eu não vejo grãozinhos aqui. Eu vejo a questão da moldagem nuclear, ó, tem um núcleo aqui, aí tem um aqui assim, não está desenhado perfeito, mas eu acho que dá para ver, ó. Então tem essa moldagem, um núcleo abraçando o outro. Essa célula também é bem comum aparecer na infecção. Nessa outra, para quem estava com dúvida, já ficou mais fácil. Eu consigo perceber as inclusões, ó, as inclusões dentro do núcleo, que segundo a literatura foi denominado de Caldry tipo A. Inclusão herpética, né? Para facilitar a vida da gente, inclusão herpética. Tem alguns leucócitos inseridos aqui no citoplasma dessa célula. Aqui, perceba que é uma célula praticamente isolada, ó, e quando células com característica dessa infecção herpética são isoladas, elas entram como diagnóstico diferencial também para lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Por quê? Porque é um núcleo grande, volumoso, que ocupa boa parte do citoplasma, né? Então ele meio que sinaliza ali uma relação núcleo-citoplasma alta não, extremamente alta, vamos dizer assim, mas vai faltar outros critérios, como cromatina grossa, hipercromasia, irregularidade de contorno, tá bom? Então é o contexto que você tem que analisar. Olha, aqui tem uma isolada, ó, tá vendo? Ela fica bem isolada aqui e pode confundir. Aqui temos um grupo, ó. Vocês sempre, gente, acompanhem aqui em menor aumento.
para vocês terem um panorama de como essa célula se apresentava aí nessa lâmina. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais coisas para a gente observar. Aqui não. Deixa eu só ver aqui nesse outro slide. Errei. Ops, agora foi. É isto. Odério, qual era o laudo final? Então, o laudo final, ó, NILM, negativo para lesão intraepitelial escamosa e malignidade. Este é um laudo negativo por quê? Porque não tem alterações pré-neoplásicas, você tem alterações citopáticas promovidas pelo herpes vírus, tá bom? Ah, Vaderi, mas esse vírus pode estar associado, que a paciente pode ter alguma facilitação, predisposição ao desenvolvimento do câncer, enfim, tem estudos que mostram correlações, mas para a citologia não está associado à lesão pré-neoplásica. Se você for coletar uma biópsia dessa paciente, não vai haver comprometimento das camadas do epitélio, por exemplo, NIC1, NIC2, NIC3, não vai ter essa relação. Então, realmente aqui é um caso de herpes vírus simples. Rodieri, volta lá no laudo para saber como eu podia fazer. Então, só para encerrar, deixa eu trazer para cá e para cá. Então, se fosse reportar no laudo, ia depender da literatura que você está utilizando, ou seria efeito citopático compatível com o grupo herpes, ou alterações celulares consistentes com herpes simples. Tá bom, gente? Era isso. Eu espero que tenham gostado. Tentei trazer um conteúdo completinho para vocês. E se vocês gostaram, deixem comentários aí abaixo. Tá bom? Curte, comenta. É muito legal. Tchau, tchau.